Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Economia. Ser Economia sem enrolação. É isso aí, galera. Todo mundo se perguntando hoje em dia, será que o Brasil vai virar uma Argentina? O que vai acontecer? E é isso que eu vou te responder nesse vídeo de hoje, se o Brasil vai ou não virar uma Argentina. E para isso eu tirei a bundinha da cadeira e vim até a Argentina, passar alguns dias, conversar com as pessoas, entender aqui na rua o que está acontecendo e se poderemos virar uma Argentina no curto, médio, a longo prazo. É isso tudo que vocês vão saber nesse vídeo aqui. Já me digam nos comentários a opinião de vocês antes de ver o vídeo, se vocês acham que o país vai virar uma Argentina. E se virar uma Argentina, é melhor morar no Brasil ou na Argentina? Também falaremos sobre isso. Me diga aqui nos comentários. Para quem participar domingo que vem, eu vou sortear um negócio muito bacana que eu vou levar daqui para o Brasil. Assistam lá no Instagram que vocês vão saber. Então me digam aqui nos comentários, Brasil vai ou não virar uma Argentina, e vem comigo nessa aventura. Vamos falar sobre várias fases da Argentina, como estava a economia, como está agora, tudo nesse vídeo, vai ser muito bacana. Quem não ficar até o final é louco. Vamos lá entender se o Brasil vai ou não virar uma Argentina. Três pontos importantes são os seguintes. Aqui em frente à Casa Rosada é o local onde as pessoas fazem as manifestações. Então, constantemente tem alguma coisa aqui, a gente já vai ver ali uma barraca, tem outra turma ali fazendo manifestação. Também aqui está o maior monumento do país em homenagem aos mortos do Covid. O pessoal vem aqui, coloca pedras com o nome dos familiares ou quem perdeu um amigo. A Argentina, que teve o maior lockdown do mundo, se não, talvez está aí entre os 3 ou 4 maiores, mas dizem aqui que foi o maior lockdown do mundo, 130 mil mortos. E quando começou a pandemia, a população confiava muito no governo, estava entendendo que as coisas funcionavam e tal, mas hoje já existe uma desconfiança que a coisa não foi coordenada da forma certa, principalmente lockdown, perda econômica, também a questão da vacina. Então os problemas aqui chegaram de forma muito forte. E ali nós temos o Banco de la Nación Argentina, e é curioso que tem um protesto na frente, fica até uma imagem diferente, né? Eu vou falar um pouquinho com vocês mais tarde do Curralito, que foi um evento que extinguiu o dinheiro da população argentina. Então ali é o Banco de la Nación, Casa Rosada, monumento, protestos, boa parte da vida política argentina acontece aqui em frente à Casa Rosada. Quem vier a Buenos Aires está de sacanagem se não der um pulo aqui, vale muito a pena. Vamos lá. Mas afinal de contas, como a Argentina chegou nessa situação? Bom, para explicar o agora, vamos voltar ao passado, lá atrás, e entender como essa história começou. Então dividi esse vídeo em 3 partes, é muito importante que você fique até o final e se inscreva aqui no YouTube. Na primeira parte a gente vai falar até 1900, o que aconteceu. Dizem que a Argentina já foi o país mais rico do mundo, será? A gente vai dar uma olhadinha aqui. Então primeiro até 1900, depois 1900 até os anos 2000 e de 2000 para cá. Então para entender o que está acontecendo agora, a gente vai voltar um pouquinho no tempo. Então vamos lá. Alguns dados aqui sobre a ascensão e queda da economia argentina. Esse é o mapa, a gente está vendo aqui Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Chile e a Argentina. Para quem não sabe, a Argentina é o 8º maior país do mundo. Tem um clima diverso, tem recursos naturais. Quem já visitou, eu acredito que tenha voltado satisfeito. Eu já vim algumas vezes aqui para a Argentina, Buenos Aires 4 vezes, Mendoza 2 vezes, Bariloche. A Argentina é linda. E tem um negócio, apesar de existir uma rixa com futebol, né? Eu nem discuto, porque a gente sabe que Pelé é melhor do que o Maradona, mas não vou discutir, porque senão vão desligar aqui a minha câmera, a galera que está gravando. Mas apesar da rixa do futebol, o pessoal trata a gente muito bem. Eu arrisco falar que eu fui muito bem tratado aqui e não fui tão bem tratado em alguns países europeus. Então o argentino, ele acaba se dando muito bem com o brasileiro. Todo mundo tem um amigo argentino, apesar de contar uma piada, tá? Então vamos lá, a Argentina é um país rico, grande, foi o celeiro do mundo, assim como o Brasil é hoje lá atrás. Então é um país que nasceu
muito rico e já esteve entre as 10 maiores economias do mundo, conforme eu disse. Hoje não está. Então, olhando aqui o dado atualizado de 2022, a gente percebe que o Brasil está entre as 10 e a Argentina nem aparece aqui entre as 13 maiores economias do mundo. Agora, tem um ponto interessante. O IDH da Argentina é melhor do que o IDH do Brasil. Então, a Argentina foi tão rica, tão poderosa, com tanto ensino, com tanta cultura, que até hoje ainda tem um resquício disso. Só que ele vem sendo destruído. Eu costumo dizer que a Argentina sofre do mesmo mal do Brasil, as pessoas, os políticos. Porque nós nascemos em países ricos, com natureza, com abundância de várias coisas, inclusive água, e a gente vai destruindo o próprio país, tá? Então vamos lá. A Argentina começou aqui, né? Foi descoberta, teve a chegada dos europeus ali no início dos anos 1500. Buenos Aires, que é onde eu tô, foi fundada em 1536. Eu estou num café aqui tomando um cafezinho num local que tem quase 100 anos, na Recoleta, que é um bairro chique aqui. Atrás de mim tem um cemitério que é muito famoso, está enterrada a Evita, a gente depois vai falar um pouquinho sobre ela. Então eu começo esse vídeo num lugar rico para falar exatamente isso. A Argentina foi muito rica, começou muito bem. Depois tivemos a proclamação da República, o país viveu um período de forte expansão econômica, atração populacional, começou a industrialização. Os europeus se dividiam entre ir para os Estados Unidos e vir para a Argentina. Sei que é difícil para você entender isso hoje em dia, mas o europeu fugindo de guerras, fome, ou europeus ricos, quando tinham que decidir, vamos para a América, eles ficavam pensando, caramba, eu vou para os Estados Unidos ou vou para a Argentina? Então, a Argentina conseguiu atrair fortunas, talentos, famílias de europeus ricos que se casaram com argentinos. A gente vai ver um pouquinho no vídeo, eu vou caminhar, pedir para a produção mostrar as imagens. As construções aqui são lindas, bibliotecas, parques, a cultura era vibrante. Então, até 1900, a gente está falando de um país muito, muito rico, que atraía riquezas. Então, o que se fala é que em 1896 a Argentina possuía o maior PIB per capita do planeta, destino de investimentos estrangeiros de todos os tipos, que inclusive levaram ela a ter uma rede ferroviária que até hoje é maior do que a rede ferroviária do Brasil. Mas óbvio que não podemos ter só coisas boas. Teve também uma concentração de renda, um modelo muito frágil de exploração de terras nos pampas, né? A gente teve uma concentração, uma dependência grande também das commodities, um pouco do que a gente passa um pouquinho. Aí essas vantagens começaram a diminuir, competitivas, uma concentração de renda na elite muito grande, o que obviamente irrita um pouco as outras pessoas, leva a uma ruptura social, sempre falo isso para vocês, e aí começou a vir essa certa decadência. Mas o percentual estrangeiro passou de 32% em 1900 para 48% em 1913, em razão do fato que a Argentina apresentava condições econômicas mais favoráveis do que toda a América Latina. Então, a Argentina atraía muito investimento. Quando a gente olha, inclusive aqui, PIB, a gente percebe que a Argentina estava muito semelhante a Estados Unidos, Japão e Itália ali no início, em 1900, e depois esses países se descolaram. Isso também vai se refletir na renda per capita. Eu tenho aqui um gráfico da renda per capita da Argentina como um percentual da americana. Em 1900 era 80%, em 2014 já era 35%. Então, olha o empobrecimento que nós temos aqui. Então, recapitulando essa primeira parte, para a gente não ficar muito nela, mas que eu acho importante, pouca gente fala. Temos um país começando ali, no início de 1500, Buenos Aires 1536, muita produção, celeiro do mundo, a coisa se desenvolvendo, vindo capital, vindo riquezas, muita construção, muita cultura, isso até 1900. Depois, vocês já vão ver o que vai acontecer. Vamos lá, dar mais uma voltinha e entrar em 1900, quando o negócio começou a ficar meio feio. Vamos entender isso aí. E conforme eu disse para vocês no início dessa primeira parte, eu estou numa área rica. Aqui é o cemitério onde está a Evita. Foi criada toda essa região por monges, né? A América Latina tem
essa natureza da coisa, né? Primeiro vieram os religiosos e tudo aqui é muito bonito, as construções ao redor. Então volto a falar, bater nessa tecla, né? A Argentina já foi rica, na realidade a Argentina já foi muito rica e ainda temos resquícios disso, tá? Eu não vou entrar no cemitério para filmar, mas é até um ponto turístico. Quem vem para Buenos Aires tem que passar aqui na Recoleta, é gostoso, você senta, toma um café, tinham artistas ali, congressistas, é um lugar muito bonito que expressa essa primeira fase da Argentina até 1900. Depois o bicho começou a pegar. Para quem já veio aqui em Buenos Aires, ali fica a Florale Genérica e a Faculdade de Direito. Mais uma obra dessas que eu falo para vocês de um outro tempo da Argentina, quando tinha muito dinheiro, essas construções bonitas. A gente tem que ficar batendo nisso para que as pessoas entendam o que já foi a Argentina. Charles. Pois é, galera, acabei de pegar o café e vou mostrar para vocês o impacto do câmbio oficial versus câmbio paralelo num cafezinho. Vamos lá. Então, esse cafezinho aqui saiu 490 pesos. Eu vou colocar aqui para vocês quanto custou pagando com cartão de crédito no Nubank. R$17. Isso que eu paguei no crédito, que sai no câmbio oficial. Caso eu tivesse pago com dinheiro, esse cafezinho que saiu 17 sairia por R$8,50. Por isso, cuidado de você não utilizar cartão de crédito aqui e fazer um câmbio muito bom. Eu utilizei o Western Union, tem gente que utiliza outras formas, mas não caia no erro de usar o cartão de crédito. A não ser que você precise, esteja desesperado, tá ali sem dinheiro no primeiro dia, mas um cafezinho serviu para mostrar para vocês. É o básico, né? Custou R$17, poderia ter custado R$8,50. Fica ligado. Bom, agora eu tô indo para o meu próximo destino para a gente falar um pouquinho da segunda fase da Argentina, entre 1900 e 2000. E para isso eu vou pedir um Uber. Na realidade, eu não vou pedir um Uber, eu vou pedir um Cabify. Eu não sei se você aí no Brasil já viajou muito, eu já usei Cabify em outros países. No Brasil acho que nem tem mais, acho que chegaram a entrar e saíram, mas aqui eu vou usar o Cabify. Então já estou pedindo entre o shopping aqui e a Praça da Defensa. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele tá me dando 1.050 pesos para pagar em dinheiro, tá? Eu vou preferir isso, porque caso eu jogue no Uber aqui, que tá com o meu cartão, eu poderia até colocar dinheiro, mas tá com o meu cartão, o preço seria muito diferente. A gente viu isso no cafezinho. Então, o que acontece? Eu vou pedir o Cabify aqui. Lembrando o seguinte, galera, Buenos Aires é como qualquer capital. Para pegar táxi tem que tomar cuidado. Você vai para o Rio de Janeiro, o motorista te pergunta, você prefere aquele caminho ou outro? Você vai para São Paulo, mesma coisa. Tem gente honesta, tem gente desonesta, como qualquer categoria, né? Então tome cuidado. Hoje em dia, com o advento de Uber, Cabify, eu me sinto mais seguro chamando e sabendo, porra, vai custar tanto. Tá? Então, em viagem eu tenho usado muito mais Uber, Cabify ou aplicativo local do que táxi, tá? Eu gosto de táxi também em alguns locais, mas eu fico meio receoso, quer dizer, eu entro num negócio que eu não sei quanto vai custar. Uber e Cabify, você sabe, então aqui em Buenos Aires a galera usa muito Uber e Cabify, e antes de pegar o Cabify de chamar, você coloca lá a sua identidade, tudo certinho, não deixa fazer na hora não, senão você vai se enrolar, é isso aí.
falamos sobre a Argentina até 1900? Tudo muito bom, tudo muito bem, dinheiro, europeu chegando, cultura chegando, grandes construções, ferrovias, parecia que tudo ia dar certo e estava dando. Mas obviamente também que essa questão da desigualdade, da concentração de renda, a gente precisa voltar no tempo em 1900 e entender que vários movimentos começaram pelo mundo, a gente já vai ver aqui. Então, a Argentina, que chegou muito rica até 1900, mudou demais entre 1900 e os anos 2000. Um dos fatores mais importantes para essa mudança, eu destaco como um fator internacional que afetou o Brasil e afetou a vários países pelo mundo, que foi a crise de 1929. Vocês precisam lembrar, o país entrou rico, mas entrou exportador em 1929 e foi uma crise que quebrou o mundo. Então o que acontece é que esse século para a Argentina, entre 1930 e 1983 principalmente, foi marcado por 6 golpes de Estado, 5 deles resultando em uma ditadura. A década de 30 foi conhecida como década infame, iniciado um golpe militar, depois tivemos um período muito conturbado, até que chegou ao poder Juan Domingos Perón. Por meio de uma eleição, ali começou o populismo, a gente está falando de 1946, todos os governos seguintes acabaram pegando carona nesse populismo, aumentando o gasto público, tendo confusões. Então, a Argentina vivia um período conturbado, ali o início desse século, o mundo vivia um período conturbado. Olhando para a Europa, o que você repara? Década de 20, 30 desse século, ascensão do nazismo, ascensão do fascismo. E tanto aqui na Argentina quanto no Brasil, também as lideranças navegaram. Então o Perón, que foi muito cultuado aqui, cresceu justamente nesse movimento. Os discursos dele no Dia do Trabalhador, para as classes populares, para os sindicatos, era algo que lembra muito as ditaduras da Europa. Vou colocar aí para vocês entenderem. Deem uma olhada nesse discurso aí do Perón em 1945. Para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Viram aí? Então é um estilo de discurso que não é que seja culpa dele, era o movimento que o mundo estava vivendo naquela época. Dizem inclusive que ele se relacionava de alguma forma com Mussolini, tinha contato, e eu acredito que o mundo vivia isso. Era um mundo pós-crise de 29, um mundo que o socialismo estava crescendo em muitas áreas, a população pobre querendo algum espaço através de movimentos que acabaram virando uma ditadura. Então a gente tem essa questão dele liderando aí esse tipo de movimento, aproximação com os sindicatos, trabalhadores. O direito trabalhista realmente cresceu muito durante as próximas décadas, né, 40, 50, 60, a Argentina acabou crescendo sim, mas com uma onda de nacionalização, subsídios, aumento do controle, aumento dos gastos, e aí grande parte da riqueza acumulada pelas exportações acabou indo para o ralo, a população foi obrigada a pagar mais caro por produtos nacionais, a indústria acabou passando por problemas e tivemos uma ditadura forte entre 66 e 73 e depois a última ditadura mais conhecida entre 1976 até 1983. Então, o que a gente vê aqui? Eu falei correndo muito, que a gente precisa falar mais da atualidade, mas a Argentina entra em 1900 muito bem, é pega por crises externas e internas e resolve começar um movimento que nunca mais acabou, que é resolver o problema da pobreza com mais dinheiro, gerando mais pobreza. Então, dizem que a Argentina é uma fábrica de pobres justamente porque os governos acabam causando mais pobreza quando combatem a pobreza. Um outro ponto muito importante aqui é que a Argentina acabou abrigando alguns nazistas com o final
da Segunda Guerra Mundial, tanto que Adolf Eichmann foi sequestrado aqui na Argentina. Tem um filme que fala muito sobre isso, Operação Final, vale a pena vocês verem. Outro ponto importantíssimo desse século é a Guerra das Malvinas, em abril de 1982, onde a Argentina tentou pegar essas ilhas, que os ingleses conhecem como Falkland. Ela invadiu achando que não daria em nada e acabou dando, virou uma guerra, muitos mortos, foi uma tragédia aqui. Era um momento onde acreditava-se que tomando essa ilha, que teoricamente seria da Argentina, porque está muito mais próximo daqui do que da Inglaterra, tomando, você resolveria, causaria uma integração maior, um orgulho nacional, e acabou dando errado. Parece que tinham até negociações, mas que acabaram desandando. Então esse também foi um ponto importante e até onde eu entendi ajudou a cair essa última ditadura. Outro ponto do século importante foi 18 de julho de 1994, um atentado à AMI, Associação Israelita, onde tivemos 85 mortos. Depois eu falarei mais sobre isso já na era moderna. Então, a verdade é que entre 1900 e 2000 tivemos muitos tumultos, internos, externos, crescimento do populismo, crescimento dos sindicatos, manifestações, atentados, guerras. A Argentina, que vinha muito bem até 1900 e tinha tudo para ser tão ou mais rica que os Estados Unidos atualmente, acabou desandando. E restou o quê? Restou, depois dos anos 2000, uma chance de recuperação. É isso que a gente vai ver aqui. Então, a Argentina até 1900 tinha tudo para ser o melhor país do mundo. De 1900 até 2000, ela foi bombardeada por fatores negativos, internos e externos, e aí veio a esperança. Os anos 2000 serão diferentes. Será que serão? É isso que nós veremos na próxima parte do vídeo. Pessoal, uma coisa que é muito importante que vocês entendam é o contexto. Eu preciso reforçar aqui, principalmente em relação à crise de 29, porque ela devastou tanto o mundo, complicou tanto essas cadeias, pessoas perderam as fortunas, as empresas tiveram que demitir muita gente, que isso causou um ressentimento nas populações, aqui na Argentina, no Brasil, na Inglaterra, na Alemanha. Então, quando a gente pensa nesse ressentimento, no surgimento do nazismo, do socialismo, na questão dos sindicatos, você se sentir abraçado por alguém, o sujeito está lá, 1930, sem emprego, sem nenhuma perspectiva. Alguém vira e fala, olha, a culpa de você estar assim é dos porcos capitalistas, é do problema do empresário. Então, naquele momento, é óbvio que isso fez com que crescessem muitas atrocidades depois. Então, se você não entender crise de 1929, ascensão do socialismo, nazismo, fascismo, você não vai entender o que aconteceu depois na Argentina com Perón e em várias outras partes do mundo. Então, toda essa confusão do início do século também deriva um pouco da situação mundial. Quer dizer, você tinha desigualdade aqui na Argentina, mas o mundo estava passando por um problema muito complicado. Hoje em dia eu não entendo quem é socialista, não dá para entender, porque o socialismo de hoje é diferente do que era no passado, você já tem muita informação, né? Hoje é mais um socialismo revanchista, onde você quer tirar o dinheiro de todo mundo, você não quer que ninguém tenha propriedade, você quer o mal da pessoa e não o bem da sociedade. Mas naquele tempo, as pessoas sem informação, com o mundo do jeito que estava, elas estavam procurando uma forma de melhorar a própria vida. Então dá para entender aqui a ascensão do Perón. Chega alguém, fala muito bem, fala muito bonito, junta multidões, alguém que quer olhar pelos seus direitos. Então, se alguém quer olhar pelos seus direitos, pelo direito do seu amigo, pelo direito da sua mulher, pelo direito dos seus filhos, para que você trabalhe menos, para que você ganhe mais, e te vende alguma coisa assim, é óbvio que você vai comprar. Então, assim como Mussolini cresceu, como Hitler cresceu,
o Perón também cresceu. Claro que você não pode comparar, pelo amor de Deus, tá? Você não pode comparar, são coisas muito diferentes. Eu estou explicando o porquê das pessoas tolerarem. Você está numa situação muito crítica. Vem alguém e fala, vou te abraçar, vou te ajudar. Porra, cara, você e eu também provavelmente cairíamos nessa história. Então a ascensão com esses discursos e com tudo é uma coisa muito do início do século ali, do início até o meio. Foi mais ou menos isso. Vamos lá. E é isso aí, pessoal. Primeiro falamos sobre a Argentina até 1900, muito dinheiro, pessoas chegando, dinheiro chegando, rodovias, construções, cultura. Depois a Argentina de 1900 até os anos 2000, onde houve um empobrecimento, populismo, expansão, até uma certa esperança com sindicatos, movimentos, o nacionalismo, o peronismo, toda a confusão que varreu o mundo. Não foi algo da Argentina. Eu bati muito nessa tecla. E aí chegamos nos anos 2000. Esperança, a coisa vai melhorar, o país vai recuperar a autoestima, a riqueza, quiçá ser de novo um dos países mais ricos do mundo. Isso é o que se esperava. Agora, nós temos de voltar ao início dos anos 2000. O que acontecia no mundo? Eu sei que a primeira coisa que você pensa é no título do Vasco da Libertadores no final dos anos 90, campeão do Brasileirão, mas não estou falando de futebol e nem do auge vascaíno. Eu estou falando, primeiro, dos Estados Unidos, onde tivemos a bolha da Nasdaq, e depois o 11 de setembro, e a China. A China foi o grande motor do mundo. Início dos anos 2000, na realidade, toda ali, os primeiros 10 a 15 anos dos anos 2000, a China puxou o mundo. Puxou a Argentina, puxou a Venezuela, puxou o Brasil. O crescimento da China impulsionou o mercado de commodities e todo mundo acabou se beneficiando disso. Qual o grande problema? Para onde os países utilizaram o dinheiro ganho com esse crescimento? O que os países fizeram? E aqui a gente tem um grande problema. Sem entrar muito em questões políticas, infelizmente nós temos que falar sobre Foro de São Paulo e o crescimento da esquerda latino-americana. Para quem quer entender melhor, tem um livro muito bom chamado A Vida Secreta de Fidel. Já falei sobre ele, que explica o crescimento da esquerda latino-americana do final dos anos 90 até agora praticamente. Então, nós tivemos a restauração da democracia no Brasil, na Argentina, ali mais ou menos de 1980 até os anos 2000, a restauração, né, aquele movimento de esperança. Só que isso tudo veio com muita corrupção, desemprego, aumento das dívidas externas. Não que a democracia seja ruim, foi uma coincidência. Acabamos os regimes militares nos países que tinham, obviamente, corrupção, mas a redemocratização, tanto no Brasil quanto aqui na Argentina, veio carregada de muito populismo, muita corrupção, programas sociais que não visavam combater a pobreza, e sim gerar ali uma necessidade das pessoas dependerem do Estado, mantendo os votos para sempre. Então esse foi o início dos anos 2000. E aqui na Argentina tivemos em 2001 algo que foi muito brutal para a economia, que foi o corralito. Corralito, traduzindo, seria curralzinho, cercadinho. Por que esse nome? Porque o governo proibiu as pessoas de sacarem os seus recursos. É isso aí, é difícil acreditar. Para nós brasileiros não, porque tivemos o Plano Collor, mas aqui foi muito depois, foi em 2001, o corralito. No dia 1º de dezembro de 2001, os saques foram limitados a 250 pesos mensais por 90 dias. O dinheiro das pessoas foi bloqueado. Tivemos o fim da paridade entre peso e dólar. Muitos protestos, 39 mortos. O presidente Fernando de la Rúa renunciou em 20 de dezembro. E a Argentina vivenciou 5 presidentes diferentes em 11 dias com uma moratória. Então, vamos lá, galera. Dezembro de 2001. As pessoas foram dormir com seu dinheiro na conta e acordaram sem o dinheiro, podendo sacar 250 pesos. Dizem por aqui que se dormiu rico e se acordou pobre. As pessoas perderam as fortunas, o dinheiro economizado. Quem tinha vendido uma casa para comprar na semana seguinte ficou sem a casa que vendeu e sem o dinheiro para comprar a outra casa. Então o caos foi instaurado
por aqui não se pode nem falar muito sobre isso, que foi o Corralito Estude aí. Bom, aí tivemos em 2003 o país ainda numa crise muito forte, a entrada do Kirchner. Não é a Cristina Kirchner, é o Néstor Kirchner, que é o marido dela. Quem for mais velho vai lembrar, a situação era dramática em 2003, com 25% da população desempregada, 54% vivendo na pobreza, muita confusão, 10 milhões de miseráveis. E o foco em 2003, quando Kirchner entrou, foi tentar organizar o país. Porra, você estava vindo do confisco do dinheiro das pessoas, caos instaurado, pessoas morrendo em manifestações. Então, o Kirchner entrou com uma esperança muito grande de melhora da população, como aconteceu no Brasil, só que esses políticos você já conhece, o cara entra para melhorar e acaba tentando fazer algo. Então, o governo se beneficiou do agronegócio, uma desvalorização muito forte, aumento das exportações. Ele pegou o dinheiro ganho com tudo isso, com esse boom de commodities, aumento das exportações, dólar subindo, e utilizou para aumento dos salários e das pensões. Isso aconteceu muito também na Venezuela, e a coisa foi se complicando. Por quê? Porque o governo aqui gastou o dinheiro ganho em anos de bonança para criar uma renda para sempre para pessoas que não trabalhavam. Então vamos lá, recapitulando. Não é que o governo deu o dinheiro para as pessoas erradas, é que ele deu da forma errada. Ao invés de você criar uma estrutura que gere riqueza, você queima o dinheiro. A gente viu isso no Brasil. Pega lá Macaé e parte do Rio de Janeiro. Porra, petróleo pra cacete, 10 anos ganhando dinheiro. Vê se a população melhorou muito. Não melhorou, porque o dinheiro foi mal gasto. O governo faz isso, ele gasta mal o dinheiro. Evoluindo ali, 2003 então tivemos o Néstor Kirchner. Em 2007 a sua esposa, que agora provavelmente você conhece, Cristina Kirchner, tomou posse. Então foram 12 anos de kirchnerismo, com a criação de diversos programas sociais, tanto que eles são muito fortes aqui, né? O peronismo, o kirchnerismo são muito fortes. Mas lembram que eu falei que tivemos um atentado aqui, a AME, a instituição judaica, com 85 mortos? A justiça argentina estava atrás da Cristina Kirchner. Esse promotor que está aí na tela, Alberto Nisma, um dia antes de mostrar as provas que ele tinha, ele se suicidou. Aí agora já sabem que ele não se suicidou. Foi uma história bizarra, depois vocês pesquisem aí. O segurança não estava na hora, a câmera estava desligada. Cara, tudo absurdo. Então, a Cristina Kirchner, teoricamente, eu não posso acusar nada, mas estaria envolvida com isso. E também envolvida em vários casos de corrupção. Eu escutei de mais de uma pessoa aqui na Argentina que a Cristina Kirchner tem um PIB inteiro de dinheiro, que bastaria ela emprestar dinheiro que a Argentina já ficaria bem, que a Cristina Kirchner tem mais dinheiro para emprestar para a Argentina que o FMI. Bom, então foi isso, a coisa foi caminhando, até que em 2015 houve um novo sopro de esperança com Maurício Macri. Todo mundo esperava muito, tá aí, bonitão, envolvido com futebol, né? Futebol é tão forte na Argentina quanto no Brasil. Só que ele se deparou com um país quebrado, economia estagnada, contas no vermelho, uma crise de desconfiança, reservas vazias, inflação de 30% e déficit no orçamento. Então, apesar do otimismo inicial com Macri, ele não conseguiu muita coisa. 3 anos de recessão, inflação subindo, renegociações com o FMI. E apesar dele ter sido o único não peronista que conseguiu completar o mandato, ele saiu meio chutado, quer dizer, não conseguiu ganhar de novo. A gente não sabe se ele consegue, hoje em dia, usar a popularidade para eleger outras pessoas. Então, tivemos um movimento de kirchnerismo, muita bolsa, muito benefício, como no Brasil, e aí depois uma depressão econômica, veio o Macri, não conseguiu consertar, e o que aconteceu? O kirchnerismo voltou, com a Cristina Kirchner sendo vice do Fernandes, que entrou também com um sopro de esperança. 17% dos argentinos viviam abaixo da linha da pobreza e esse índice mais do que dobrou para 37%. Então, mais uma vez, esse sopro de esperança foi embora. As reservas estão estimadas em 32 bilhões, eram de 44, muitos casos de corrupção ainda.
A Argentina está tentando congelar preço, proibiu a demissão das pessoas, o que é uma loucura. Então, o que eu estou tentando falar com vocês rapidamente é que nós temos sempre esperança e concretização de algo ruim. Esperança e concretização de algo ruim. E a Argentina simplesmente não consegue sair desse pesadelo. O país não consegue sair desse pesadelo econômico. Deem uma olhada aqui, ó. Em 1994, um peso valia $1 e R$1 valia $1, né? A gente tinha paridade, os dois países. Hoje, no Brasil, nós temos praticamente 5,50 e aqui 160 se você conseguir dólar. Que o governo diz que é 1 para 160, mas você não consegue. Então a Argentina teve uma desvalorização muito forte, as reservas estão baixas, falam em 32, de 30 a 40, né, bilhões de dólares, mas reservas líquidas já dizem que estão negativas. O Fernandes apoiou o Lula no Brasil, tem um intercâmbio aí, mas a coisa está muito complicada aqui. E essa complicação se mostra até na questão da moeda. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existem 15 tipos de dólar diferentes. Parece mentira, mas 15 tipos. E você, inclusive, tem que tomar cuidado quando você vem para cá, para a Argentina. Eu falei isso tomando café e eu vou colocar para vocês agora a imagem de eu trocando dinheiro lá na Western Union e mostrando a diferença. Vamos lá. Coloca aí, produção, a imagem da Western Union, eu trocando dinheiro. O negócio é o seguinte, se você quer dinheiro barato na Argentina, você tem que encarar essa filinha aqui. Por quê? Quando eu gasto no cartão de crédito, vem o câmbio oficial. Hoje em dia está dando mais ou menos R$1 para 28 pesos. Caso você encare essa filinha aqui e venha sacar dinheiro na Western Union, está dando R$1 para 58 pesos. É isso aí, parece mentira, mas quando eu gasto no cartão de crédito aqui, R$1, 28 pesos. Se eu encaro essa fila e pego o dinheiro na Western Union, R$1, 58 pesos. Então a diferença é brutal. Se você não chegar aqui muito cedinho, não adianta nada, você não vai ter dinheiro, vai ter uma fila gigante. Eu cheguei 9 e pouco e já tá essa fila aqui. Aliás, eu vou voltar pro lugar, porque prometeram guardar para mim o lugar e eu acho que tá tanta confusão já que não vão guardar nada. Então, quer dinheiro barato? Western Union. Também a gente consegue perceber aqui em Buenos Aires muitos parques, até bem cuidados para a situação que a Argentina está passando agora. Mas muitos parques, construções bonitas, estátuas. Isso é herdado lá de trás, foi construído há muito tempo. Quando o país começa muito bem, rico, lá atrás a galera construía muita coisa. Os europeus vieram trazendo essa cultura principalmente de parques. A gente consegue olhar ali, ó, e ver. Em toda a cidade tem essas praças, esses parques. Isso está espalhado por todos os locais. Vale a pena vir para Buenos Aires conhecer. Vale muito a pena. Bom, temos alguns pontos da Western Union pela cidade. Vocês lembram que eu saquei naquela loja grandona. Eu preferia ir numa loja oficial, grande. Muita gente me fala que em lugares menores não tem dinheiro às vezes. Então eu prefiro ir numa loja grande. Mas tem vários pontos espalhados pela cidade. Para você descobrir qual ponto, olha lá no Google Maps. Porra, então pesquisa Western Union. Mas tem vários pontos pela cidade em algumas lojas, tá? Eu preferi a loja grande. Se você puder, vai na loja grande quando abre, porque tem muita fila. A loja abria 9, eu cheguei 9h30, já estava lotado. Então toma cuidado, mas é isso, tem outros pontos pela cidade. Viram ali? Então, se você gasta no cartão R$1, 28 pesos. Se você troca na Western Union, R$1, 58 pesos. Isso é uma bagunça. Vocês acham que dá para um país conviver com 15 câmbios diferentes? Câmbio de tudo quanto é tipo. Você tem o dólar Coldplay, que é utilizado para pagar quem vem fazer show. Você tem o dólar Qatar, que é para quem quer comprar dólar para ir lá para fora. Isso tudo é uma grande confusão. E olha que o país tem preços baixos quando a gente vai comparar com o Brasil. Tá ótimo para turista vir aqui com o dólar Western Union. Eu vou dar uma amostra aqui, ó. Eu peguei no UOL algumas comparações. Em Buenos Aires, o Big Mac
a 620 pesos, que daria R$10,43. E no Rio, R$12,90. Um Subway aqui, você vai pagar R$22,04. Em São Paulo custa R$36,30, né? Dependendo do sanduíche. Um cachorro-quente aqui custa R$2,20. Uma pizza, R$22. É muito mais barato que no Brasil. O transporte público também é barato aqui. Cada viagem sai 50 centavos, muito abaixo de R$4,40, por exemplo, que nós temos em São Paulo. Então, nessa terceira parte, eu quis mostrar para vocês o seguinte: um sopro de esperança nos anos 2000, muito crescimento da China, o mundo caminhando, e a Argentina jogou no lixo, essa oportunidade de prosperar. Conhecemos bem essa história porque o Brasil fez uma coisa muito parecida. E fica agora a pergunta final: será que o Brasil vai virar uma Argentina? E eu vou falar para vocês o seguinte: o Brasil, em muitos aspectos, já é uma Argentina. A Argentina e Brasil são a mesma coisa, consigo perceber em vários aspectos. Olha só, gastos elevados do governo, muito assistencialismo, corrupção, populismo, empresários e colonizadores como inimigos do povo desde sempre, e uma dependência de commodities. Então aqui o papo é o mesmo. Qual é o problema do país? Colonizadores. Qual é o problema do país? Empresários, ganância. Nunca é dos políticos que estão usando a porra do dinheiro errado. Nunca é dos políticos. Então, eu acho que são países muito parecidos. O Brasil tem uma situação melhor, um pouco mais rico, maior, o agronegócio é muito forte. Mas a gente tem que olhar para a Argentina, entender o que está acontecendo aqui, para que a nossa situação não fique tão crítica. Sem reservas, sem dinheiro para pagar o funcionalismo, com um déficit maior. Então os cuidados que o Brasil tem que tomar são muito importantes. O recado está dado. Então esse foi meu vídeo falando sobre a Argentina até 1900 até os anos 2000. Depois dos anos 2000, atualidade, câmbio, café, Uber. Tentei falar sobre tudo isso com vocês. E antes de ir embora, me digam aqui nos comentários a seguinte questão: você acha que o Brasil vai virar uma Argentina? E até, se o Brasil virar uma Argentina, será que é melhor morar no Brasil ou na Argentina? Mas me digam aqui se vocês acham que o Brasil vai ou não virar uma Argentina, e teremos um sorteio especial para quem participar domingo lá no meu Instagram. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.